Não sei se eu comemoro ou se eu acho melhor que a gente continue no escuro, né? É legal, mas a gente vê muito isso, né? Às vezes filme, ou até algumas séries que mostram o quanto muitas vezes a tecnologia impede a gente de aproveitar, né, um ao outro. E que muitas vezes em um dia sem luz, a família se conecta de uma forma que quando a luz volta, eles ficam tristes e falam: desliga o disjuntor, vamos continuar mais um pouco. O nosso momento do louvor foi bem isso, né? Nossa irmã conduziu muito bem a gente, arrancou algumas lágrimas, tirou um pouco da voz também, né? Para nós que vamos falar aqui na frente. Agora eu fico mais feliz ainda em poder participar aqui tocando, porque impede da gente cantar e aí nós poupamos a voz para o momento do culto, né? Mas nós temos tido essa bênção, né? Desse privilégio através dessa série, uma série que tem falado muito ao nosso coração, uma série que nos lembra de uma forma muito especial o cuidado, o amor de Deus e a intimidade que Ele quer com a gente. Nós temos toda a palavra de Deus falando para nós, nos instruindo, nos exortando e nos encorajando. Mas salmos de uma forma especial é quando Deus pega você e coloca no colo e fala: filho, vem aqui, deixa eu conversar com você. Isso é algo que nós sentimos falta no nosso dia a dia, né? Muitas vezes a gente se perde até e ouve conselhos ruins, porque nós ficamos tão sedentos de alguém que coloque a gente no colo, entenda nossas dores, que nós perdemos o foco, porque nós buscamos pessoas que nos colocam no colo, que ouvem as nossas dores, mas que muitas vezes não têm um entendimento, não têm sabedoria, não é direcionado por Deus e não vai falar aquilo que nós precisamos ouvir, né? É muito bom ter alguém que entenda nossas dores, mas o mais importante é aquela pessoa que fala aquilo que nós precisamos ouvir, não só aquilo que nós queremos ouvir. E nessa série nós aprendemos a lidar com desânimo, né, através dos Salmos 42. Tá tudo lá no YouTube, então vai lá no canal, acesse, assista, curta, compartilhe, né? Aprendemos também a lidar com a culpa através do Salmo 51. Aprendemos a lidar com as incertezas da vida nos Salmos 23. Aprendemos a lidar com a ansiedade através dos Salmos 46. Aprendemos a lidar com a fragilidade da vida na última semana, né? Um momento muito impactante também, porque ao mesmo tempo que nós precisamos saber quem é Deus, nós precisamos também aprender a nossa fragilidade, as nossas limitações, porque tudo isso nos ajuda a termos a nossa vida realmente voltada para Deus, entendendo as nossas limitações, entendendo a nossa fragilidade e sendo lembrado o quanto Deus pode e quer cuidar, suprir e nos direcionar. Mas hoje o assunto é um pouco mais delicado ainda, né? Hoje nós vamos aprender como lidar com a rejeição. Muitas vezes, quando a gente olha para essa palavra, até por essa síndrome de autossuficiência, nós nem levamos em conta isso, né? Se ele não gosta de mim, não me importa. Eu tenho outras pessoas que gostam, eu me viro, eu posso viver sozinho. Então, mesmo com esse assunto tão delicado, muitas vezes a gente não dá a devida atenção. Mas nós vamos hoje aprender através dos Salmos 27 como lidar com a rejeição. A rejeição é uma das dores mais profundas que alguém pode experimentar. Ser ignorado, ser abandonado, traído ou sentir que não foi aceito deixa marcas muito profundas em nossos corações. Talvez a rejeição venha da família, dos amigos, do trabalho, até da igreja, ou mais ainda, das pessoas que nós amamos profundamente. Essa rejeição muitas vezes não é direta, mas ela é através de ações, através de tratativa, através de descredibilização. Muitas vezes você não rejeita, mas a sua palavra joga a pessoa mais baixo que o chão. Muitas vezes o fato de você destruir um sonho, de você atacar um plano com todas as suas forças, anula totalmente a força dessas pessoas. Davi escreveu esse salmo em um capítulo de perseguição, após ter vivido rejeição, até mesmo da família, total descredibilização, principalmente pelo seu tamanho.
Mas com tudo isso, Davi escreve com um ar de resposta para essa situação. Eu vou fazer igual o pastor, o meu retorno ali, não estou vendo. Mas, mesmo diante desse cenário, ele responde de uma forma tão forte, tão firme, que renova nossas forças. Através desses salmos nós vamos ver 3 ações que Davi faz, que faz total sentido para esse momento de rejeição. Irmãos, eu confesso para vocês que foi uma luta gigante espiritual essa semana para falar sobre esse assunto. Eu tinha uma lista de assuntos e eu pensei sobre medo, pensei sobre tantas outras coisas. Mas Deus falou, não, você vai falar sobre rejeição. Você vai falar sobre rejeição. Porque durante muitos dias da minha vida eu senti essa rejeição. Irmãos, se a gente não se atentar, nós que somos as pessoas para abraçar os que chegam, nos tornamos mais alguém para rejeitar aquelas pessoas que entram por essas portas. E às vezes essa porta vai ser a última porta que as pessoas vêm bater. Então vamos lá, vamos para o texto. Eu coloquei aqui nos slides, vamos ver se... Aí eu vou apanhando. Aí a gente percebe que está ficando velho quando começa a apanhar da tecnologia, né? Então, eu queria fazer igual o pastor Alex aí. Vamos ler juntos? Tem que ser bem ensaiado, hein? Vamos lá. Salmos 27. 1, 2, 3. Vamos lá. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para me devorar, e eles, vocês, isso é quem tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guiará protegido na sua habitação. No abrigo da sua tenda me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então a minha cabeça será erguida acima dos meus inimigos que me cercam. Na sua tenda oferecerei sacrifício com gritos de júbilo. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. 8. A você, o meu coração, ele diz, busquem a minha face. A tua face eu buscarei. A tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu auxílio. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, da minha salvação. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduz-me por vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregue ao capricho dos meus adversários, pois contra mim se levantam testemunhas falsas, que respiram violência. Apesar disso, essa certeza tenho: verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere pelo Senhor, seja forte, corajoso, espere no Senhor. Vamos orar.
Pai amado, nós te agradecemos, Deus, pelo privilégio de estar aqui, Pai. Te agradecemos, Senhor, por juntos podermos abrir a Tua palavra. E eu te peço, ó Pai, que neste momento o Senhor fale aos nossos corações, Deus. Senhor, sabemos que todos nós, em algum momento, passamos por algum tipo de rejeição, Pai. Mas sabemos que no Senhor nós não somos rejeitados, Pai. Muito pelo contrário, somos amados, somos acolhidos, somos cuidados, Pai. Senhor, eu te peço que o Senhor fale aos nossos corações neste momento, Pai, que o Senhor traga a nós, Pai, refrigério, restauração, que o Senhor nos ajude, Pai, a ter o nosso coração alinhado ao Teu, Pai. Que o Senhor haja livremente em nosso meio neste momento, nos ajude, Pai, a estarmos concentrados, atentos à Tua palavra e principalmente atento à Tua mensagem, que seja o Senhor falando, Pai, aos nossos corações, e não eu, Pai. Use esse tempo, use essa mensagem para a honra e glória do Teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, como eu comecei aí já dando uma pincelada, Davi conhecia essa dor. Antes mesmo de ser rei, foi rejeitado pelos seus irmãos, perseguido por Saul e cercado por inimigos. Mesmo assim, ele escreve um salmo que começa não com tristeza, mas com confiança. O Salmo 27 nos ensina que a rejeição humana não precisa definir a nossa identidade, quando sabemos quem Deus é. Eu até comentei um pouquinho com um irmão aí durante a semana que é engraçado, mas todo o tempo, enquanto nós buscamos resposta para cada um desses assuntos, o primeiro lembrete que vem para nós é quem Deus é. Mas o que eu mais me apaixonei nesse trecho é que ele fala quem Deus é para Ele. Muitas vezes nós sabemos quem Deus é, mas não sabemos quem Deus é para nós. Nosso tempo de EBD hoje, uma das perguntas que foi feita para os jovens era um momento que Jesus tocou ou impactou a sua vida de forma a chamar a sua atenção, né? Muitas vezes nós temos até conhecimento de Jesus, mas não temos experiência, não temos vivência, não temos uma ação, não temos um ponto que inicia o nosso novo parágrafo da nossa nova vida. Então, é engraçado, mas Davi já começa diretamente falando quem Deus é para ele. Antes dele falar da dor dele, da aflição, do medo, da angústia e pedir solução para qualquer uma das coisas que ele vinha passando, ele começa falando quem Deus é. E essa vai ser a nossa primeira das 3 ações. Encontre a sua identidade na aceitação de Deus. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, a fortaleza da minha vida. A primeira resposta de Davi não foi falar sobre os seus inimigos, mas sobre Deus. Quem sabe quem Deus é, não permite que a opinião das pessoas determine quem Ele é. Muitas vezes nós permitimos ser rotulados ou termos a nossa identidade atacada, até mesmo os nossos princípios, porque nós não sabemos quem realmente somos. E é legal porque ele usa 3 ações aí muito legais. Primeira, a luz, né? Enquanto a escuridão nos remete à solidão, a luz nos devolve a direção. Enquanto nós tivermos o nosso foco na luz, nenhum vulto, nenhuma sombra pode nos desviar do caminho. Enquanto a insegurança nos faz se sentir sozinho, a salvação nos remete a um destino seguro. Agarrar a nossa salvação com todas as forças nos faz ter certeza que nenhuma das tempestades, das dificuldades desse mundo pode nos tirar a nossa salvação, a nossa esperança e a verdadeira razão pela qual nós temos que viver. Enquanto a nossa fragilidade nos remete a um pedido de socorro que nos sufoca, nele nós temos força para seguir em frente. Nós muitas vezes somos anulados por qualquer situação, porque nós esquecemos da força, do poder, da soberania, da ação de Deus. Esquecemos que Ele tem o controle absoluto de todas as coisas. Esquecemos que não é surpresa para Ele. E nos perdemos, ao invés de olhar para o tamanho
de Deus, nós olhamos para o tamanho do problema, fazendo com que o nosso problema seja maior do que Deus. Davi estava em sérios apuros. Davi estava totalmente assustado, cercado, afugentado. Nem mesmo o acolhimento familiar nesse momento parecia ser algo em qual ele conseguia se agarrar. Quantas vezes nós nos encontramos nesse jeito? Olhamos para a nossa família e não enxergamos esperança. Olhamos para o nosso trabalho e não enxergamos esperança. Olhamos para a nossa situação e não enxergamos solução. Mas esquecemos de olhar para aquele que tem o controle absoluto de todas as coisas. A rejeição tenta dizer: você não é suficiente. Você não é amado. Você não tem valor. Mas Deus responde: você é meu. Eu sou a sua luz. Eu sou a sua salvação. Eu sou a sua fortaleza. É engraçado quantas vezes nós perdemos as nossas estribeiras por opiniões de pessoas que não agregam em nada. Às vezes nós vemos isso com nossos filhos e facilmente nós ficamos revoltados, mas nós cometemos os mesmos atos. Quem nunca falou assim? É engraçado, os da rua ele ouve, mas de casa não, né? Quantas vezes nós falamos isso? A influência de um amigo fala mais alto do que a do pai e da mãe. Se o pai e a mãe falam, não tem sentido, mas quando o amigo fala, tem. E nós? Quantas vezes nós ouvimos opiniões de pessoas que não têm a menor influência, não é o menor exemplo, não tem agregado em nada, mas esquecemos daqueles que Deus levantou até para ser a nossa liderança. Muitas vezes nós pedimos conselhos para amigos, porque sabemos que se pedir para o pastor, não vai falar o que a gente quer ouvir, né? Mas o que a gente precisa ouvir. Vixe, eu nem vou falar com aquele diácono, porque ele é o mais bravo de todos. Ele já é, né, como o nosso irmão fala aí, pronto e acabou. Né? Então a gente fica procurando palavras macias. Há dias que as palavras das pessoas parecem ecoar mais alto do que a voz de Deus. Uma crítica, um abandono, uma decepção pode fazer-nos questionar o nosso valor. Mas a sua identidade não foi construída pela aprovação das pessoas. Ela foi firmada pelo amor de Deus. Muitas vezes a gente esquece que a maior dívida que nós tínhamos foi paga por Jesus na cruz. Se preocupamos com um boleto, fazemos uma dívida ainda maior para pagar aquele boleto. Achamos que precisamos comprar algo que na verdade não precisamos. A gente estava conversando até sobre a nossa corrida financeira aí do acampamento. E tem alguns que falam exatamente o que a gente precisa ouvir, né? E aí um dos socos no estômago foi: será que todas as famílias estão realmente apertadas? Ou o dinheiro durante o ano foi para o cinema e agora essas semanas nós temos que correr? E isso começa em mim, irmãos. Eu não estou aqui para expor ninguém, eu estou falando de mim mesmo. Porque nós teve um ano para planejar isso. Mas se não é prioridade, vira necessidade. Se isso pesa num acampamento, pode acontecer em tantas áreas. A palavra de Deus nos fala: onde está o nosso dinheiro, lá está o nosso coração. Muitas vezes a gente deixa de pagar o dízimo, mas não deixa de pagar a internet. A gente deixa de pagar o dízimo, mas não deixa de pagar a TV a cabo. Principalmente esse mês, né, que tinha a Copa, tinha que assistir no canal aí mais rápido, sem delay. Muitas vezes a gente falha nas nossas prioridades. Eu tomei um soco no estômago uma vez aí de um certo cabeça branca aí. E a gente estava conversando sobre carro e tal, e eu falei para ele do meu seguro. Aí ele olhou para mim e falou: você paga convênio? Eu falei: não, eu vou no SUS, né? Ele falou: engraçado, o seu carro tem mais importância que a sua família. Porque a saúde da sua família você não investe, mas a do seu carro você está pagando seguro todo mês. Quantas vezes nós temos os nossos valores invertidos, né? Mas, na maioria delas, porque nós nos permitimos ser rotulados por pessoas que não são o exemplo para nós seguirmos.
E isso nos lembra de uma coisa. Quem sabe que é aceito por Deus não vive escravo da aprovação de pessoas. Muitas vezes, uma avaliação, uma crítica de uma pessoa qualquer tem muito mais peso do que a identidade que você tem em Jesus Cristo. E quando a gente fala isso, parece pesado. Não, isso não faz sentido para mim. Pode não fazer sentido nas palavras, mas muitas vezes nas ações fazem. Então, sempre que nós nos encontrarmos com essas críticas, nós devemos lembrar quem nós somos em Deus e não quem nós somos à boca daquela pessoa. Quem é que tem rotulado a nossa vida? Davi também faz uma segunda ação, muito legal, e ele nos ensina com isso. Faça da presença de Deus o seu lugar de refúgio. Se você olhar do versículo 4 ao 6, é impressionante como Davi não pede primeiro para o fim dos problemas. Ele pede para que a presença de Deus permaneça. Ele não está nem se importando se o problema vai acabar ou não. Ele está se importando se a presença de Deus vai permanecer ou não. E esse é um pedido que Davi faz inúmeras vezes pelo livro de Salmos, para que a presença de Deus não se afaste, para que ele não saia da presença de Deus, para que Deus não o perca de vista. Mas, muitas vezes, a primeira coisa que nós fazemos diante de um problema é sair da presença de Deus. A situação não está boa, não vou para a igreja. Hoje amanheci chateado, não vou para a igreja. Hoje eu estou com um problema financeiro, nem vou para a igreja hoje. Hoje eu estou cansado, nem vou para a igreja. É muito triste, mas é sempre a igreja que paga a conta, não é? Ele pede para permanecer perto de Deus. Jesus nos faz uma analogia com as crianças. E olha só, uma criança em apuros busca o colo do pai, que o acolhe, o coloca no colo e o abraça para transmitir segurança. Por que quando nós estamos numa situação de apuros, ao invés de corrermos para o colo de Deus, nós corremos para o quarto, para nos isolar, para nos esconder, para qualquer outro canto, menos para o colo do Pai. Um colo que está pronto a nos acolher e a nos abraçar. Seguindo ainda um pouquinho para frente aí, do 7 ao 9, nós conseguimos ver o quanto o coração de Davi é revelado. Porque o pedido dele mostra o sentimento, mas ao mesmo tempo a decisão dele mostra o que realmente importa para ele. E ele diz: ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor, e tem misericórdia de mim, responde-me. Busque a minha face. E o coração dele responde: buscarei a tua face. Muitas vezes não vai vir uma simples decisão, mas tem que ter convicção, tem que ter decisão. Às vezes nós pensamos que a nossa decisão vai ser baseada em sentimento, em condição, em qualidade do momento, em alegria, em amigos. E aí volta para aquele tema: como lidamos com a rejeição? Se você está na igreja por causa de uma pessoa, quando ela te trata diferente, já é motivo de você desistir. Porque você não sabe quem você é para Deus. Você esquece quem você é para Deus. A rejeição tem poder de nos isolar. Quando somos feridos, a tendência é nos fechar, alimentar a mágoa ou procurar compensação em outras coisas. Mas Davi fez o contrário. Ele correu para Deus. Talvez você não consiga controlar quem decidiu se afastar de você, mas pode decidir permanecer com aquele que jamais vai te abandonar. A presença de Deus restaura aquilo que a rejeição tenta destruir. Você não tem controle pelas outras pessoas, mas você tem controle por você. E você tem certeza de um Deus imutável. Por mais que
todos te derem as costas. Deus jamais vai te dar as costas. Muitas vezes eu já me peguei perdido, sacrificando horrores para agradar pessoas que nem fazem mais parte da minha vida. Quando aquele que jamais vai me abandonar, que me deu a vida, quer muito menos de mim do que o mundo exige. Você, para ter amizades no mundo, você precisa ter um carro bom, você precisa estar fazendo festa toda semana, você precisa ter a roupa de acordo com aquele grupo ou com o outro grupo, você precisa ter o jeito de falar. Muitas vezes você tem que deixar a sua família para provar. Quer ver um exemplo? E isso, os homens são craques nisso, né? Nesse lugar aí eu não vou com a minha esposa, não. Aqui não é lugar de mulher, não. E aí faz isso para agradar o amigo. E depois dorme com o amigo, né? Na hora de dormir o amigo está lá esperando. Mas nós fazemos isso. Os jovens muitas vezes fazem isso. Quando você negligencia uma orientação, um ensinamento do seu pai, porque na roda do amigo não cabe isso, é isso que você está fazendo. Você está falando, a opinião dos meus pais não importa. O que importa agora é o que os meus amigos estão fazendo. Vamos formar a áurea, né? Muitas vezes a gente está negligenciando tudo que mais importa. Aí as mulheres estão, fala a Deus. Até o momento que se junta 3 ou 4 para falar mal dos maridos, né? Eu lembro que no nosso encontro de casais aprendemos uma lição muito importante sobre a traição. Quando você se junta com alguém para falar mal daquela pessoa que Deus deu para você como cônjuge, você está traindo aquela pessoa. E muitas vezes a gente trai a confiança daquele que amamos, só para participar do assunto. Ah, meu marido, vixi, ele bagunça tudo. Eu não vou nem falar do meu. Não é bom você falar mesmo. Não foi para isso que Deus te deu um esposo. E o mesmo para nós. Muitas vezes o casamento é destruído, o adultério entra no casamento justamente porque você abre portas para ele. Quando você mostra aonde está a fragilidade do seu casamento, a pessoa que quer sabotar já sabe por onde começar a investir. E eu vou falar para você, para a gente se eleger, a gente é bom de campanha, viu? Nós falamos aí de alguns políticos que prometem e não cumprem, mas nós somos bons nisso também. Nós sabemos entregar um bom currículo. Basta olhar como você era quando você se casou e como você está agora. Se continua abrindo a porta, se continua levando a toalha, se continua pondo a janta no prato ou buscando a esposa no trabalho. Tudo vai mudando, né? Tudo vai mudando, as coisas vão se perdendo. Às vezes eu brinco com a Lena e eu falo que eu tenho uma lista lá das coisas que ela anulou. Eu sei que a dela é maior comigo também, né? Eu tenho uma listinha bem grande aí. Mas são lacunas que nós mesmos abrimos. Porque nós estamos buscando direção, buscando identidade em quem não devemos. Como que a pessoa vai falar para você sobre casamento se ela já está no 3º ou 4º? Como que você vai falar sobre a sua esposa numa roda de amigo na porta de um boteco onde ele vai falar justamente larga ela e vamos curtir? Porque aí a sua carteira faz parte do rateio. É isso que eles querem, né? Mas quem encontra abrigo na presença de Deus tem a identidade que precisa. Quem encontra abrigo na presença de Deus não precisa viver preso às feridas do passado. Muitas vezes, irmãos, o nosso sofrimento está num passado que a gente nunca esquece. Nós aprendemos muito sobre viver o novo, né? Arrastamos um passado enorme, um monte de religiosidade, um monte de conselhos, porque na minha época era assim, né? E esquecemos que Deus vem para fazer tudo novo. Deus vem para fazer uma nova criatura. Mas isso nos traz também o 3º ponto,
e o mais importante desse trecho. Continue esperando em Deus, mesmo quando as pessoas falham. Ainda que meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. No versículo 10 nós temos aí o trecho principal, o versículo principal desse trecho. Porque ele nos lembra que as pessoas vão falhar. E o legal de tudo isso é que Davi pega as pessoas mais importantes para lembrar que eles também vão falhar. Você sabe que essa pessoa com quem você se casou vai falhar em algum momento. Você sabe que esse filho que você mesmo criou vai falhar em algum momento. Mas uma coisa é certa: Deus nunca falha. Deus nunca vai falhar. Então, essa falha não pode nos derrubar. Essa falha tem que nos levar para ainda mais perto de Deus. Nós vimos também no encontro de casais um exemplo muito legal que é do triângulo, né? A esposa, o marido e Deus. Quanto mais os dois caminham para Deus, mais os dois caminham para perto um do outro. Muitas vezes nós olhamos para o nosso cônjuge indo para longe de Deus e esquecemos que nós estamos indo na direção contrária também. O ponto mais emocionante desse trecho é o versículo 10. Porque se o pai e a mãe desamparar, Deus não vai desamparar. Existe um relacionamento que nunca vai falhar. É um relacionamento com Deus. Pode falhar por você, mas por Ele não vai falhar. Por isso que Davi termina dizendo: espere no Senhor, porque Ele não vai falhar. Ele nunca falha. A esperança não está nas pessoas. A esperança está na fidelidade de Deus. As pessoas mudam, Deus não. Talvez você ainda espere um pedido de desculpas que nunca vem. Uma reconciliação que nunca aconteceu. Um reconhecimento de alguém que continua distante. Enquanto isso não acontece, Deus te convida essa noite para você descansar nele. Esperar no Senhor não significa ficar parado. Significa continuar confiando nele. Muitas vezes o nosso relacionamento com Deus não progride, porque a gente está esperando uma ação de alguém que não veio. Eu sempre gosto de falar, outro dia até estava ensinando para a Gi sobre isso, e eu estava ensinando para ela o quanto o perdão é muito mais libertador para quem perdoa do que para quem é perdoado. Porque às vezes a pessoa que te ofendeu está vivendo normalmente, como se nada tivesse acontecendo. E você está carregando esse rancor, deixando de fazer o que Deus quer, deixando de ouvir as vozes de Deus, tendo até mesmo suas orações interrompidas, porque você está esperando uma ação de outra pessoa. A sua esperança está na mudança dessa pessoa, e não no que Deus pode fazer. A rejeição pode marcar a sua história, mas nunca determinar o seu destino. Deus define a sua identidade, não as pessoas. Deus é o seu refúgio. Deus jamais abandona aqueles que nele esperam. A maior prova que Deus acolhe os rejeitados é Jesus. Ele foi rejeitado pelos homens, para que nós fôssemos recebidos pelo Pai. Na cruz, Cristo experimentou o abandono total, porque Ele sim, naquele momento esteve sozinho, para que nós nunca estivéssemos sozinhos. Por isso, quando a rejeição bater a sua porta, lembre, Deus não te abandona. Sempre que uma lembrança de rejeição vier ao seu coração, substitua essa lembrança pela verdade dos Salmos 27, 10. Porque ainda que seu pai e sua mãe te abandonem, Deus jamais te abandonará. Eu vou pedir para o grupo de louvor vir à frente. Nós vamos
cantar mais um louvor. E eu gostaria muito que, durante esse louvor, você que tem algo que está te prendendo, te impedindo de caminhar, seja ela rancor, relacionamento rompido, pedido perdão que nunca veio, que você venha à frente e faça a sua parte, buscando em Deus, o único que não muda. Pode.